Glória a Deus. Meus irmãos, gratidão é a palavra nessa noite, pela vida do pastor Barbosa e sua digna família, em abrir-me a oportunidade de usar esse altar tão privilegiado nessa noite para transmitir uma palavra de Deus ao coração desta igreja tão pentecostal, tão alegre. É bem verdade que Deus já falou de diversas formas aqui essa noite. O banquete já foi colocado. Já teve a entrada, né, pastor Leandro? Já teve o prato principal, a sobremesa, e agora a gente vai tomar um cafezinho para a gente ir embora. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração, de forma muito breve. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer a leitura essa noite, conhecido texto do Novo Testamento, que fala sobre um milagre realizado por Deus nos mesmos moldes que eram realizados no Antigo Testamento, uma intervenção divina direta em um contexto de perseguição intensa contra a Igreja de Jesus Cristo, que estava retumbante no seu início, de forma contundente, atingindo várias partes de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Deus fez um milagre na vida do pastor da igreja e, consecutivamente, na história da igreja. E esse milagre, ele ficou marcado. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico amado, historiador que deixou a medicina para fazer o Evangelho, segundo escreveu São Lucas e Atos dos Apóstolos, ele deu alguns detalhes, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que os outros evangelistas não deram. Quando a gente lê Atos, consecutivamente ou anteriormente, a gente tem que ler o Evangelho de Lucas, porque os dois se complementam. Por exemplo, quando nós lemos Atos, lá no final, capítulo de número 24, verso de número 49, o evangelista Lucas, ele deixa uma frase que Jesus disse de forma muito clara, e ele repetiu essa frase praticamente em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Em Lucas 24, 49, há uma ordenança: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, 40 dias após a Páscoa, 40 dias após Jesus ter sido ressuscitado, ele estava sendo assunto aos céus, e ele deu uma palavra aos seus discípulos: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Atos ele é escrito, há da parte de Deus um direcionamento para a igreja no primeiro século. Nós lemos Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo de número 2, nós vemos o cumprimento dessa palavra de Atos capítulo 1, verso 8, Lucas 24, 49 e Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isaías capítulo 32, versículo 15, o profeta tem a mesma direção dada por Deus: até que se derrame sobre vós o espírito lá do alto, o deserto se torne em campo fértil e o campo fértil se torne em um bosque. Você se lembra? Em Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, ou festa da colheita, que ocorria 50 dias após a Páscoa, que os discípulos estavam reunidos numa quantidade de aproximadamente 120 pessoas. De repente, veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu todo o lugar em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E cada um dos discípulos começou a falar no idioma do judeu que era de outra nação. Havia aproximadamente 16 nações lá em Jerusalém na festa do Pentecostes. E os galileus, homens simples, que não falavam vários idiomas, começaram a falar nos idiomas das outras nações sobre as maravilhas de Deus. Aqueles homens olharam e disseram: eles estão bêbados. Essa hora da manhã, era aproximadamente 9 horas da manhã, aí Pedro se coloca de pé e diz: olha, eles não estão bêbados como vocês estão pensando. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel,
que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizariam, os vossos velhos teriam sonhos, e os vossos jovens teriam visões. E Pedro estava trazendo a mensagem, quase 3.000 pessoas se converteram, os homens chegaram até Pedro e disseram: Pedro, o que a gente faz para se salvar? Pedro responde: arrependam-se dos seus pecados, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Nós temos Atos capítulo de número 3, aquele milagre bem conhecido do paralítico que estava há muito tempo na porta chamada Formosa. Pedro e João, a hora nona, 3 horas da tarde, subindo para a oração, ele olhou para os discípulos, para os apóstolos, e pediu uma esmola, e ele olhou esperando receber alguma coisa. Pedro e João olharam para ele e disseram: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é a atuação do Espírito Santo na igreja do primeiro século. Em Hebreus capítulo 13 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o profeta diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Em Hebreus ainda está escrito que em Deus não há sombra e nem variação de dúvida. O mesmo Deus que operou no passado na igreja do primeiro século é o Deus que opera atualmente na igreja atual, e é o Deus que operará eternamente, porque Deus não muda. Glória a Deus. Nós temos, por exemplo, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Vocês se lembram da mentira que eles contaram relacionados à oferta? E quando eles estavam saindo, Pedro parou e disse assim: porque vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus, vocês vão morrer agora. O mesmo Deus que opera no passado é o Deus que opera no presente. Atos 6 nós temos a definição dos diáconos. Atos capítulo 7 nós temos o apedrejamento de Estevão, as janelas dos céus, a porta dos céus se abrindo. E Estevão, depois de uma aula de teologia que ele deu pregando, desde a fundação do mundo até a pessoa bendita de Jesus, quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que o céu se abriu e ele viu Jesus Cristo assentado à direita de Deus. Nós temos Atos capítulo 9, que é a conversão de Saulo. Nós temos Atos capítulo 10, que é a pregação para os gentios por meio de Cornélio. E nós chegamos em Atos capítulo de número 12. Por exemplo, esse Herodes aqui, que a Bíblia nos traz a informação, era o Herodes Agripa I, filho de Aristóbulo e neto de Herodes, o tetrarca da Galileia. Aquele mesmo que tentou matar o menino Jesus quando ficou sabendo que o rei dos judeus havia nascido. Ele era novo lá no império, e ele teve uma decisão que impactou a liderança religiosa, por meio da qual ele conseguiria governar o povo, que foi a morte de Tiago. Ele viu que aquilo agradou os judeus. O que ele fez? Ele guardou Pedro e disse assim: Pedro, eu vou matar amanhã. E Pedro estava preso, a Bíblia diz, e a prisão que ele estava era uma prisão bem tensa, bem forte. Tinha 4 quaternos de soldados. Pedro tirou a sua capa, tirou a sua sandália, estava lá preso, dormindo, e a Bíblia diz que a igreja estava orando continuamente. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui, pastor Barbosa. Quando eu leio esse texto, o versículo de número 5 especificamente, me chama bastante atenção o que Lucas tentou passar para os seus leitores. Entenda, era o poder do império. E o império tinha o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Não era como é hoje em dia. Quando você tem uma lei, por exemplo, que ela pode ser inconstitucional, você a leva ao poder judiciário. Lá na época não era assim. O poder era específico na mão do imperador. Então não tinha a quem clamar. Quando a igreja inicia, a liderança religiosa que era subjugada, que era utilizada pelo poder do império, vê a igreja crescendo e os judeus indo para o cristianismo, os líderes tentam de alguma maneira frear
aquilo que estava acontecendo. E uma das suas ações era matar a sua liderança. Matou um, Tiago, Pedro a gente mata amanhã. Pois bem, e a igreja estava orando. A gente olha o texto e não para pensar. Parece contraditório um poder tão grande como o do império contra um poder que aparentemente é pequeno, da oração. O que a oração pode contra, primeiro, o imperador, que é como um Deus na terra, e segundo, contra um decreto desse imperador, que é de matar. O que a oração pode fazer? Se eu posso colocar um tema nessa mensagem, o tema seria esse. A oração é a maior arma que a igreja tem no mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui importante para você. Hoje, talvez, a igreja, de um modo geral, tenha outras armas, tenha outros instrumentos. E a gente não pode desprezar nenhum instrumento, mas, me permita dizer, a oração ainda é a principal arma que a igreja tem. E nós, como igreja, temos que ter uma vida de oração para compreendermos os desígnios de Deus sobre a igreja e sobre as nossas vidas de forma individual. Veja bem, eu vou te explicar o que eu acabei de dizer. O que não é oração? O que não é oração? Às vezes eu fico vendo um crente, ele sobe um monte, ele desce um monte, ele faz campanha, e Deus não resolve aquilo que ele está orando para Deus resolver. Ele quer uma coisa que Deus não quer aquilo que ele está pedindo. E eu entendo o seguinte, a oração não é para mudar a vontade de Deus. Porque Deus não precisa conhecer o que eu quero. Pastor, para que é a oração? A oração não é para Deus conhecer o que eu quero. A oração é para eu conhecer o que Deus quer na minha vida. Por quê, pastor? Porque Deus tem um caminho e às vezes a nossa expectativa, ela é frustrada diante de algumas portas que se fecham e a gente desesperado pensa que Deus vai mudar aquilo que Ele quer simplesmente porque a gente está pedindo, quando Deus quer se revelar de uma forma em nossas vidas que a oração vai abrir o céu e revelar o coração de Deus para nós. Deus, Ele tem um caminho. E pega essa palavra essa noite, já estou terminando. Deus tem um caminho que é muito maior do que o caminho que a gente está traçando. Deus tem um plano que é muito maior do que o plano que a gente está traçando. A Bíblia diz em Isaías que assim como os céus estão acima da terra, assim os planos de Deus estão acima dos nossos planos. O profeta Jeremias profetizou que Deus tem planos para nós, planos de paz e não de mal. O que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Por exemplo, se você ler a Bíblia Sagrada, o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel, filho de Buzi. Buzi era um sacerdote. E Ezequiel, logo, pela cultura, ele seria também um sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Pegar as injúrias do povo e levar para Deus. Pegar o animal, sacrificar e pedir perdão para Deus em relação ao povo. De repente, Ezequiel ele é levado cativo, junto com os outros jovens de Jerusalém, para a Babilônia. Na Babilônia não tinha templo, na Babilônia não tinha absolutamente nada. Lá ele não poderia exercer o ofício sacerdotal, mas Deus tinha algo na vida de Ezequiel que era muito maior do que aquilo que Ezequiel tinha planejado. Ezequiel tinha estudado para ser sacerdote. Ele tinha estudado durante vários anos da sua vida para ser sacerdote, mas Deus tinha algo diferente na vida dele, oh glória.
Pastor, o que Deus tinha na vida dele? Ezequiel capítulo número 1, a Bíblia diz que Ezequiel estava junto ao rio Quebar. De repente, a Bíblia diz que o céu se abriu e ele teve visões de Deus. Ele viu 4 seres viventes, ele viu 2 rodas, que uma girava por dentro da outra e elas tinham olhos em todas as suas partes. E ele viu o Espírito, para onde o Espírito ia, a roda ia também. Para onde o Espírito ia, a roda ia também. De repente, ele viu o arco-íris e ele viu a glória de Deus se manifestando. A Bíblia diz na cor de ambar, na cor amarela. Ele não aguentou, ele caiu com o rosto em terra. Aí no capítulo número 2, versículo número 1, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé e eu vou falar contigo. Deus estava dizendo para ele assim: olha, você trabalhou, estudou para ser um sacerdote, para levar as coisas do povo até mim. Eu tenho algo maior para você. Eu te chamei para ser profeta, para você levar as minhas coisas para o povo, Ezequiel. Oh glória, oh glória. Eu tenho aqui, obrigado. Eu tenho aqui, eu estou começando a derreter. Eu estou começando a derreter aqui, o calor vai tomando conta. Deus abençoe, obrigado. A oração, pastor Barbosa, é o caminho que o crente tem que trilhar para obter vitórias que na mente humana jamais ele poderia conseguir. Um crente jamais pode desprezar a oração. E oração é muito mais do que petição. Oração é, em primeiro lugar, penitência. Em segundo lugar, é confissão. Em terceiro lugar, oração é adoração. É na oração que nós mostramos o que tem dentro de nós para o Deus a quem nós servimos. É na oração que a revelação de Deus desce para as nossas vidas. No texto que nós lemos aqui, a igreja estava orando continuamente. Não é orar um dia e parar. Não é orar um dia e abandonar a oração. É orar de manhã, é orar de tarde, é orar de noite, é orar quando tem força e quando não tem força, é orar quando está chovendo, é orar quando está sol, é orar quando só tem você dentro da tua casa orando, é buscando a Deus, porque através da sua oração Deus movimenta ambientes que o homem jamais poderá movimentar. É na oração que Deus faz as coisas acontecerem. O texto bíblico diz que a igreja estava orando. Pega essa palavra que desce do céu aqui para você essa noite. A igreja estava orando continuamente e Pedro estava preso. A Bíblia diz que um anjo desceu do céu, oh glória, e entrou dentro daquela prisão. O anjo tocou na ilharga do lado de Pedro e disse assim: Pedro, levanta, põe a tua capa, põe a tua sandália e me segue. Deixa eu falar uma coisa aqui para você e eu finalizo aqui agora. Esse milagre foi muito parecido com aquele que aconteceu com Elias no deserto, quando fugindo de Jezabel, ele deitou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Deus enviou um anjo com pão quente sobre as brasas e água fresca. Tocou em Elias e disse assim: Elias, levanta, come e bebe. Elias levantou, comeu e bebeu e voltou a dormir. Deus mandou o anjo de novo e disse para ele: Elias, levanta, come e bebe, porque a tua caminhada é muito comprida, Elias. O mesmo milagre que aconteceu lá no Antigo Testamento acontece no Novo Testamento agora. O Pedro, que outrora estava preso, de repente, ele passou pelos soldados e os soldados jamais poderiam visualizar Pedro indo embora. Deixa eu falar uma coisa. Pedro estava preso de uma forma tão contundente, tão segura, que ninguém poderia entrar lá dentro. Ninguém poderia entrar no ambiente em que Pedro estava preso. Ninguém da terra, mas do céu. Ah, irmão, oh glória. Quer uma palavra profética para eu finalizar aqui essa noite, pastor Barbosa? Você pode levantar sua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Há ambientes, pastor, que ninguém pode entrar, ninguém. Nenhum homem pode entrar, nenhuma autoridade pode entrar. Pois bem, através da tua oração, Deus está essa noite entrando no ambiente para mover em teu favor o milagre que você espera essa noite. Deus está colocando alguém, oh glória, Deus está colocando alguém naquele ambiente, Deus está colocando alguém naquele ambiente.
A cova está sendo fechada, o laço de morte está sendo quebrado, tem livramento de Deus descendo nesse ambiente para você essa noite. Oh glória, eu quero orar por você, fique em pé, eu oro essa noite. Pedro se levanta, vai embora, a porta se abre sem ninguém tocar. Pedro vai até a casa onde está acontecendo a reunião de oração. Pedro bate na porta, a menina abre, olha, vê que é Pedro, fecha e volta. Ela conta para os demais, Pedro está aí. Alguém disse, ela está tendo um sonho, está tendo uma visão, está alucinada, porque a gente está orando aqui. Pois bem, pega essa palavra aqui essa noite. Quando Deus realizar a promessa que Ele fez na tua vida, quando Deus realizar o milagre que você espera, você vai estar como alguém que está sonhando. Você vai olhar para aquele ambiente e vai dizer, como que pode eu estar passando por isso aqui? É Deus que está fazendo algo diferente na sua vida, nesse ambiente que você está vivendo. Deus livrou Pedro da prisão, e a igreja estava em contínua oração. Deus entrou naquele ambiente para mudar a história e marcá-la definitivamente. Deixa eu falar uma coisa, eu finalizo aqui e oro por você. A oração jamais pode ser desprezada. Tinham 3 grandes nações contra o povo judeu: os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir. Alguém avisou o rei Josafá: Josafá, tem 3 nações vindo contra nós. Josafá apregoou um jejum na congregação e fez a seguinte oração: Deus, em nós não há força contra esta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus levantou um profeta por nome Jaziel no meio da congregação e diz assim: dai ouvidos, ó Judá, e vocês moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. A peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e veja o livramento do Senhor vosso Deus. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã vai para a batalha, porque o Senhor será convosco. Quando chegaram na batalha, os amonitas e moabitas mataram os da montanha de Seir, e depois os amonitas e moabitas se levantaram um contra os outros e eles próprios se mataram. O povo judeu, quando chegou no campo de batalha, teve um trabalho: qual? Pegar os despojos, colocar nas costas, voltar para casa cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista diz: eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus passos, pôs meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Oh glória! Se você esperar, Deus vai ouvir teu clamor. Se você esperar, Deus vai mudar o ambiente. Se você orar, oh glória, Deus vai fazer você compreender a vontade dEle para a sua vida, e a vontade dEle vai prevalecer. Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Oh glória! A vontade de Deus é maior do que a tua, a vontade de Deus é maior do que a minha. O meu caminho me leva à morte, segundo Provérbios. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. O mesmo Provérbios diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Deus tem uma trajetória de vitória para você. Dobra teu joelho e ora. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz e vai te dar direção nesse ambiente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro aqui agora e te agradeço por esse momento. Te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos aqui presentes nessa noite. Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, que desceu aos nossos corações, a importância da oração na vida da igreja, na vida do cristão, Senhor. Nos ajuda, não permita que nós desprezemos a oração, que nós a mantenhamos firme,
que nós busquemos ao Senhor em oração, em jejum, em consagração, porque o Senhor revela os teus desígnios para nós, é na oração que nós aprendemos quem é o Senhor, é na oração que nós entendemos a tua vontade e o teu caminho, e às vezes o teu caminho é na tormenta. Nos ajuda nesse ambiente, ó Pai. Entra aonde só o Senhor pode entrar, faz o que só o Senhor pode fazer, livra do jeito que só o Senhor pode livrar, fecha a sepultura, quebra laço de morte essa noite, repreenda o espírito de morte, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos a tua bênção, hoje e sempre. Se você pode, aplauda ao Senhor Jesus. Pastor Barbosa. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Eita Deus, podeis tomar o vosso assento. Estamos já caminhando para o final. Louvado seja o nome do Senhor. Quero apresentar os visitantes: Joyce, Nilda, Pedro Henrique. Onde estão? Está à nossa direita aqui, tá? Pedro Henrique, aonde está? Aqui à nossa esquerda. Como a igreja costuma dizer, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Alguém que está aqui quer aceitar Jesus ou retornar, está afastado, venha, o culto está propício, tá? Alguém, aqui à minha direita, no centro, pastor, eu quero voltar para Cristo. Tem alguém? Não tem? Que Deus abençoe. Igreja, nós vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Toda a documentação que o outro espaço que nós estamos pretendendo ir, se for da vontade do Senhor, pediu, nós entregamos quando, Zana? Terça-feira, e estamos aguardando a resposta, tá? Tudo só da contabilidade dessa igreja. Você lembra o nome do documento? A Cicla, R, não sei o quê. CNT, uma coisa assim. Tinha 1.400 páginas, o contador passou para mim, eu falei, olha, como é que é o nome? Aí eu falei, olha, me dá seu e-mail, porque são muitas coisas. Então, tudo o que ela pediu, tá? Tanto da parte da igreja como da minha parte, foi entregue. Estamos aguardando a resposta para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém. Nós vamos tirar uma grande oferta, como se fosse para a mudança. Isso é fé, hein? Jesus, isso é fé. Tá? Não vou estipular nada. O que a mão direita der, a esquerda não precisa ficar sabendo, viu? O que Deus tocar no teu coração, para a glória de Deus Pai. Mas antes de nós tirarmos os dízimos de oferta para a casa do Senhor, eu faço um convite para todos os obreiros, tá? Do pastor, a presbítero, diácono, todos os obreiros, se coloquem em pé, por favor. Coloca para mim Atos 1 e 8, por favor. Atos, capítulo de número 1 e 8. Isso. Um convite do vosso pastor. Quem puder jejuar 24 horas, ou quem puder fazer uma consagração nesse texto, mas receberei o quê? O Eterno, o dono dessa igreja, disse que ele vai entrar em lares, vai fazer coisa extraordinária, tá? Começando pelos obreiros, e eu convido a igreja também a se colocar em pé. Quem pode fazer ou de 24 horas ou até a hora do almoço. Se coloca em pé, quem puder fazer de 24 horas um jejum ou uma consagração até a hora do almoço. Na hora que você acordar, até a hora do almoço, ficar sem um café da manhã. Se coloca em pé, tá? Porque o Espírito Santo de Deus vai dar poder. Poder do Espírito. Lá no seu local de trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Ei, Deus vai te dar poder. Entenda isso. Então, a nossa consagração, o nosso jejum, essa semana, é para que o Espírito nos dá poder. Poder para você vencer o seu eu. Poder para você vencer o pecado.
Poder para você vencer as artimanhas, os ardis de Satanás sobre a sua vida. Poder. Então, nesta semana, nós estaremos fazendo uma consagração ou um jejum, quem pode, tá? Em relação ao poder de Deus sobre a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Foi passado também pelas crianças. Se as crianças puderem, pelo menos uma horinha, se elas puderem ficar sem comer. Foi passado lá. Foi ou não foi? Até as crianças. Está todo mundo enganjado nisso, viu? Pastor, o que vai acontecer? Vocês vão ver a enxurrada de testemunho. Vocês vão ver os milagres acontecendo. Você vai ver cada culto mais cheio da presença de Deus. Viu? Amém, igreja? Amém. Podeis tomar o vosso assento para a glória de Deus Pai. Quem for passar o cartão, por favor, já se dirige lá para o fundo. Os 10 que vão escrever a Bíblia. Hoje eu vou começar a distribuir as pessoas que vão escrever a Bíblia do fundo para cá. Pastor, nunca chega aqui no fundo. Hoje vai ser. Tá? Já como o Rubens já sorriu para mim, toma aqui. Isso. Vamos lá, as mãos no fundo. Vamos lá. Nunca chega aqui no fundo, não é verdade? Quem mais aqui? O Pedro. Isso, quem mais? Eita, Deus amado. Jesus, aí tem dois aqui, pronto, mais um aqui no fundo, mais um, acabou. Louvado seja o nome do Senhor, está vendo? O povo escrevendo Bíblia, orando, jejuando. Misericórdia, o céu é o limite para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Quem disse amém? Amém, também. Nós vamos tirar os dízimos de oferta, o CNPJ da igreja está aqui, tá? Quem for passar o Pix, curve a vossa cabeça, por favor. Curve a vossa cabeça. Espírito de Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa de dinheiro, mas a tua obra que está na terra precisa. Toca nos teus filhos, Deus, e des medida sacudida nas vidas deles, Senhor amado. O Senhor falou para mim que chega um novo ciclo nessa igreja de muita maravilha e testemunhos que eu iria ouvir. E os cultos seriam totalmente diferentes. E eu estou crendo nisso. O Senhor fala e a gente pede para fazer, Pai. Então, Senhor amado, começa a abrir porta, Jesus, de emprego. Começa, Senhor amado, empresas pequenas aumentar, quem é empresário. Quem está na área de venda, Senhor amado, começa a não só atingir a meta, mas ultrapassar. Senhor amado, quem precisa de cliente, envia cliente, Jesus. Senhor amado, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas é coisa grande, Pai. Eu já te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. Podeis tirar o dízimo e a oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, e já irei pedir os pedidos de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos caminhando para o fim, para dar a bênção apostólica. Por favor, as pessoas que escreveram a Bíblia, por favor. As pessoas para entregar, quem escreveu? Quem aqui? Muito obrigado. Deus abençoe, que as bênçãos desse livro estejam sobre a sua vida. Isso, que as bênçãos desse livro estejam sobre as suas vidas, para a glória de Deus Pai. Aí, mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, segunda-feira, né? Pastora Edna, oração. Já foi pregado aqui sobre oração, hein? Então, segunda-feira, culto de oração às 20 horas, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora, tem como escalar isso aqui para ele trazer a palavra amanhã? Paulo, Você vai trabalhar, né? Quem o Paulo vai trazer a palavra? É amanhã. Amanhã? Pastor Paulo vai trazer a palavra. Ah, é? Sabia não que ele é pastor? Já é recheado aqui. Amém. Então, vamos ouvir uma poderosa palavra após da oração, para a glória de Deus Pai. Terça-feira, estudo bíblico. Viu, igreja? Toda a igreja estão convidados, principalmente os obreiros dessa casa. Quem não senta para aprender, terá dificuldade para ensinar. Tá? Então, terça-feira, um grande estudo bíblico da palavra do Senhor.
Quarta-feira nós não temos nada. Quinta profética, tá? E talvez porque quinta-feira estava muito frio. Mas ninguém trouxe ninguém doente. A igreja, não me entenda mal quando eu disse que eu não quero estar sempre orando pelas mesmas pessoas. Não me entenda mal. Mas eu quero orar por todo mundo. Além das mesmas, as pessoas que vocês trouxerem. É que Deus vai fazer a obra. Viu? Então traga. Pessoas que não estão conseguindo dormir, pessoas que estão tendo vulto dentro de casa, pessoas que estão perturbadas, deprimidas, tragam. Aqui é um pronto-socorro, na quinta-feira é um pronto-socorro espiritual. Quem opera é Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira nós não temos nada. Sexta-feira, às 3 horas da tarde, né, grande culto, tarde com Deus, pastor Samuel. Quem estará pregando, pastor? Pastor? Não, esqueci o nome. Jesus, esqueci o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado nós não temos nada, né? A não ser, se sair, a gente vai começar a mudar sábado. Eita Deus, né? Domingo. Domingo. Pastor, levantar cedo, 9 horas está aqui. Estudo bíblico, livro de Apocalipse. Tem sido uma maravilha. Só que eu não estou vendo os obreiros desta casa. Eu estou vendo a membresia e os obreiros desta casa, eu não estou vendo. Eu acho que eu preciso fazer uma outra reunião, tá? Que tem que estar na mesma visão. Senão não cresce. Foi lido aqui, tá? Para estar subordinada às autoridades. Ninguém trabalha domingo. Pastor, mas é um sacrifício. Faça esse sacrifício a Ele. Levante. Faça esse sacrifício a Ele. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, igreja? Não estou esquecendo de nada, vamos nos colocar de pé. Estarei dando a bênção apostólica para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Luiz Estevão Falcão, ele pede oração. Júlio César pede oração. E Josi Cristiane pede oração. Vamos apresentar essas pessoas em oração para a glória de Deus Pai. Amém? Tenha uma boa semana, que o Espírito de Deus possa guardá-los, protegê-los nesta caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem é, coloca aí, quem é injusto, seja justo ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É um processo, não pare. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco até o arrebatamento da igreja. E todos digam: amém. Está terminado, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas.